Navios fantasiados de zebra e canhões pintados com quadros de Picasso. No século XX, o exército se inspirou na arte moderna e na natureza para se esconder de seus rivais. O resultado foi a ciência nada exata da camuflagem. Quer entender mais? Fica até o final do vídeo porque você não vai se arrepender. Assiste todinho, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos e ativa o sininho. Aí chega de enrolação e bora pro vídeo. Meu nome é Gabriel Almeida e seja bem-vindo ao canal Ambiguamente. Se sinta confortável para aprender sobre ciência e história sobre a sua mente de uma forma nunca vista antes. Pode pegar o celular, o notebook, o tablet, senta na cama, deita aí, relaxa, porque você nunca viu ciência e história de uma forma tão legal como a que você vai ver agora. Você já deve ter escutado o ditado: a arte inspira a vida imita a arte imita a vida, alguma coisa do tipo. Eu sei que você já escutou. E esse ditado tem tudo a ver com o que vamos falar no vídeo de hoje. Camuflagem. Em 28 de abril de 1918, no estado de Nova York, a repórter Ellen Foster relatou ao jornal New York Tribune que ela tinha tropeçado em um montinho de grama e quando ela tropeçou, o monte de grama gemeu, ficou confuso. E na hora ela não entendeu, mas o arbusto falante era um estudante e voluntária das forças norte-americanas. Ela não entendeu muito bem, mas esse montinho de folhas era uma voluntária das Forças Armadas Americanas, uma voluntária da nova divisão das Forças Armadas, que se chamava o Corpo de Camuflagem da Reserva Feminina. Ela não estava sozinha naquele parque. Havia junto dela 10 mulheres, só para você ter uma ideia, imperceptíveis. Algumas vestiam fantasia de pedra, outras vestiam fantasia de tronco, mas todas com o mesmo objetivo. Em forma e corte, os trajes lembravam, como eu posso dizer, sacos de dormir, só que com pernas. Se a mulher estiver ameaçada, basta ficar em meio a uma árvore e ser confundida com uma delas. Escreveu o jornal New York Herald em 8 de maio de 1918. Elas estavam ali para testar a eficácia daqueles trajes, que posteriormente seriam enviados para proteger soldados na Primeira Guerra Mundial, no primeiro fronte de batalha, que depois seriam enviados para soldados americanos no fronte oeste da Primeira Guerra Mundial. As roupas camufladas viraram notícia porque na época era algo revolucionário de verdade. Até essa época, o forte dos militares não era a camuflagem. No século 18 e 19, os exércitos europeus adotaram fardas berrantes, aqueles azuis extravagantes, vermelhos. As tropas napoleônicas vestiam os azuis, já os britânicos preferiam o vermelho. Com a visibilidade limitada pelas espessas nuvens de pólvora emitida pelos canhões da época, as roupas coloridas tinham a mesma função dos uniformes de futebol: permitir o reconhecimento de adversários e aliados. Esse problema deixou de existir na Primeira Guerra, quando os exércitos se isolaram atrás de trincheiras. A situação ficou mais parecida com um jogo de vôlei do que de uma guerra, por assim dizer. Cada time de um lado da rede. A rede, nesse caso, era um arame farpado. Para piorar, os aviões de reconhecimento fotográfico poderiam espionar atrás das linhas inimigas. O jeito era se esconder. Soldados, carros, munições tinham que ser maquiados de alguma forma e, junto com o ambiente, eles pudessem se misturar e assim se tornarem ocultos em meio àquela paisagem. Para fazer essa façanha, o exército precisava se aliar a pessoas que entendiam muito bem do pincel e da tinta, mas quase nada de guerra. Quem são eles? Os artistas plásticos. Tudo começou na França. O pintor Lucien Victor Guiraud, eu acho que fala assim, né, de Icévola, que foi formado na Escola de Belas Artes de Paris, não é de São Paulo não, é de Escola de Belas Artes de Paris. Foi convocado em 1915 para encabeçar a primeira unidade
de camuflagem da história. Foi ele, inclusive, que cunhou a palavra camuflage, a partir do verbo camoufler, que significa disfarçar em francês. De início, Scaevola tinha 30 artistas sob o seu comando. No final da guerra, milhares deles, porque espiar por cima de uma trincheira era quase suicídio. Qualquer par de olhos que emergisse na linha de tiro era um alvo fácil. O truque naturalmente foi inspirado no bicho-pau, nome genérico que se dá a 2,8 mil espécies de insetos da ordem Pasmatódia, que por fora tem a aparência de gravetos. Os alemães logo roubaram a ideia, e cada exército passou a manter uma contagem minuciosa nas árvores do perímetro inimigo. Assim, eles saberiam se uma árvore falsa brotasse do nada. Para contornar o problema, os camoufleurs, termo usado para se referir aos camufladores militares, passaram a ficar na retaguarda, esculpindo troncos idênticos aos que já existiam, para que de noite eles cortassem a árvore e imediatamente a substituíssem por uma torre blindada, camuflada de árvore. Genial, não é? Genial, não é? Achou isso trabalhoso? Na Segunda Guerra, o engodo alcançou níveis cinematográficos. Fred Bussey, cenografista, que seria indicado ao Emmy em 1976, construiu um porto inteiro de mentira no litoral do Egito em 1942 para enganar o estrategista alemão Erwin Rommel. Depois da Operação Bertrand, que garantiu aos britânicos vitória no deserto do Saara e o domínio do norte da África, os ingleses disfarçaram seus tanques de caminhões inócuos e os caminhões de tanques. Esse truque também já era familiar aos biólogos desde o século XIX. A seleção natural não se limita apenas aos animais que se fingem ser galhos ou folhas. Também faz o gato passar por lebre e a lebre passar por gato. O exemplo mais claro é o de borboletas inofensivas, que se protegem de agressores adquirindo uma aparência similar ao de borboletas venenosas, o chamado mimetismo batesiano. Mimesis significa imitação em grego. Já batesiano vem do naturalista inglês Henry Bates, que descobriu essa tática nos 11 anos que passou aqui no Brasil, na Amazônia, caçando borboletas e insetos para o Museu Natural em Londres. Outra contribuição nacional à biologia do disfarce foi o mimetismo milleriano, descoberto por Fritz Miller na mesma época. Esse alemão, amigo de Darwin, que se mudou para a zona rural de Blumenau, Santa Catarina, para viver como um proto-hippie apaixonado. Por muito tempo ele trabalhou como pesquisador viajante do Museu Nacional. Porém, sua coleção foi destruída no incêndio de 2018. O mimetismo milleriano ocorre quando duas espécies igualmente perigosas evoluem para ficar parecidas entre si. Desse jeito, um predador acostumado a evitar uma também evitará a outra. Mas vamos voltar para as trincheiras da Primeira Guerra. Outra atribuição do grupo de Scaevola era esconder canhões atrás de gigantes telas. A solução mais óbvia seria seguir a lógica dos troncos falsos, pintar folhas e galhos ultra realistas no tecido. Mas o camuflé André Maré, que na época já era famoso como um dos fundadores do estilo Art Deco, teve outra ideia: distorcer a imagem do canhão em vez de parecê-lo fazer com um vegetal. Ele propôs decorar as posições de artilharia com faixas geométricas de cores discretas, similares às do fundo, para que ficasse difícil distinguir o contorno das armas à distância. A ideia vinha do cubismo, um movimento artístico encabeçado por Pablo Picasso e George Braque. Em seus quadros, os dois achatavam os objetos para mostrá-los de todas as perspectivas ao mesmo tempo, como se você desmontasse uma caixa para observar os 6 lados de uma vez. A inspiração ficou tão óbvia que, quando viu os canhões cubistas de Maré pela primeira vez, Pablo Picasso exclamou: "Fomos nós que inventamos isso", nas ruas de Paris. A camuflagem estilo Picasso foi elevada a um nível superior pelo britânico Norman Wilson,
que de vanguardista não tinha nada. Até o início da guerra era um artista antiquado que pintava paisagens náuticas. Wilson sabia que o maior problema dos navios da Primeira Guerra eram os torpedos disparados por submarinos alemães. A força alemã tinha muitos submarinos. Inclusive foi por causa deles que os Estados Unidos acabaram entrando na guerra. Mas disparar torpedos exige um cálculo, já que esses projéteis são um pouco lerdos, por assim dizer. O submarino precisa saber o lugar que o navio vai estar no momento em que o torpedo alcançá-lo, ou seja, ele deve mirar no futuro. Para fazer essa conta matemática é preciso determinar a velocidade e direção do alvo. Wilson imaginou que se pintasse os navios como uma zebra, quebraria os contornos nos familiares cascos e chaminés do navio, complicando muito a vida do torpedeiro. O look abstrato e futurista foi aderido de forma enfática e tornou os navios peças de propaganda poderosas. Em fotos de 1917 na Union Square, em Manhattan, uma multidão de homens de paletó e chapéu na hora do almoço acompanhava diariamente a pintura de um navio listrado pelas mulheres do corpo de camuflagem. A embarcação havia sido relocada até a praia para despertar interesses dos civis no esforço de guerra. Esse tipo de camuflagem, conhecida em inglês como dazzle, palavra que nesse contexto se traduz como confusão, não foi mais usado da Segunda Guerra, pois surgiram camuflagens disruptivas, mais próximas do que vem na cabeça de uma pessoa leiga quando ouve a palavra camuflagem. Padrões desse tipo também têm o objetivo de borrar o contorno de veículos e de soldados, mas não para gerar desconforto visual, e sim para fazer a figura se misturar com o fundo que ela está, como na proposta original de André Maré para os canhões. Volta e meia surge até um revival da Primeira Guerra, a camuflagem M90. Essa daqui, ó, usada pelos militares suecos, que substituiu as manchas de formato arredondado por formas geométricas. Picasso tá de olho. E uniformes com a textura pixelizada, como o jogo de Minecraft, se tornaram muito comuns desde os anos 2000. Mesmo assim, o objetivo é o mesmo: transformar o soldado em paisagem. Você conhece a ilusão da barriga branca? Bem, vamos começar do princípio que, se você for desenhar um tubarão, o ideal é colorir as costas do animal, que vão estar iluminadas pelo sol, em um tom mais claro que a barriga, que está na sombra. Esse recurso intrigante fornece a ilusão da tridimensionalidade. Acontece que a coloração natural do tubarão é o oposto disso. As costas são de um tom de cinza mais escuro do que o da barriga. Ao clarear as costas para simular a cor do sol, você vai acabar empregando um tom muito parecido com o da barriga. Aí o peixe vai ficar monocromático. Porém, visto de lado, ele vai perder o efeito 3D. Visto de lado, ele vai perder o efeito 3D. Em 1892, um pintor americano excêntrico chamado de Abbott Steyer percebeu que esse achatamento acontecia com muitos dos animais que ele retratava em suas pinturas. E teve uma luz. Ele levantou hipóteses de que o contraste entre a barriga e as costas era uma forma diferente da camuflagem, como eles conheciam na época. Mas se a gente for parar para pensar bem, camuflagem na época ainda era uma coisa... Não era muito comum no exército. Era 1892, a Primeira Guerra ainda estava por vir. O nome desse tipo de camuflagem foi batizado de countershading, que para o nosso português abrasileirado, a gente pode falar contra-sombreamento, que você pode ver em ação assistindo a Nat Geo ou vendo um filme de guerra. Era uma boa ideia realmente, principalmente para aquela época. Mas nem Abbott nem o seu seguidor Hugh Colt conseguiram convencer os militares a adotar essa tática. Entre os biólogos, por sua vez, não há um consenso sobre a real eficácia do countershading. Embora ele seja útil em algumas situações, talvez não aumente a chance de sobrevivência o suficiente para ter desencadeado o processo de seleção natural dado por Darwin em tantas espécies diferentes. Essa pintura pode ter evoluído
por motivos diferentes. Quer ver? Vem comigo. Por exemplo, em espécies voadoras ou aquáticas, há a possibilidade da barriga ser mais clara, para que o animal se disfarce contra a luz do sol, sem nem saber. Da perspectiva de quem olha de baixo para cima. Já da perspectiva de quem olha de cima para baixo, a parte de cima do animal, nesse caso, ela vai ser manchada e escura para que haja um contraste. As costas do animal vão ser escuras e manchadas, porque como a gente vai ver de cima, a gente também vai ver o chão. E nisso ele tem que se misturar com a paisagem do chão. Esse truque foi usado na pintura de diversos aviões durante a Segunda Guerra. Azul ou cinza na superfície inferior das asas para confundir com o céu azul ou cinza se estivesse nublado. E a camuflagem terrosa na parte de cima do avião. Para, você já sabe, né? Para confundir com o chão. Também existe a possibilidade dessas variações de cor não terem nada a ver com os disfarces. E que as costas desses animais são mais escuras apenas para protegê-los do sol. As incertezas acerca do counter-shading ilustram muito bem as divergências entre as camuflagens militares. Em apenas um século de existência, ela foi uma empreitada muito boa para o meio artístico e científico. Experimentos recentes revelaram que a ilusão de ótica desejada por Wilson ao colocar tons de zebra, texturas de zebra nos navios, só funcionaria se eles se deslocassem mais rápido do que na vida real. O efeito placebo também não era de se ignorar. Os marúdios eles se sentiam muito mais confiantes, ao contrário dos torpedeiros. Até nas guerras contemporâneas, onde a camuflagem atingiu padrões científicos muito elevados, como os aviões invisíveis a radares, pinturas disruptivas ainda são aplicadas, mas com a finalidade de estética. Não sei se você ficou sabendo, mas em setembro de 2015, na comemoração de 70 anos da Segunda Guerra, 70 anos do fim da Segunda Guerra, tanques chineses desfilaram em Beijing, pintados de um azul bem chamativo, não por acaso, uma tentativa de se esconder? Provavelmente não. Está mais para uma versão contemporânea do hábito que existe há milhares de anos. Pintar o rosto para a batalha. Vou deixar o card aqui em cima sobre o vídeo que eu venho falando sobre a série VIX. Muito bom, primeiro vídeo do canal. Ainda que essas maquiagens de guerra vão ficar restritas apenas para desfiles militares, não há necessidade de usá-las nas guerras contemporâneas, porque duas listinhas de tinta aqui perto de aviões, como eu já tinha falado, que não aparecem nos radares, é praticamente nada. Afinal, na guerra é como na natureza, não é mesmo? No ataque ou na defesa, quem se esconder melhor já passa na frente. Então esse foi o nosso vídeo do canal Amigamente. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquele joinha legal. Se não gostou, assiste mais vídeo aí, assiste de novo que você vai gostar. Porque o canal Amigamente ele traz conteúdos semanais. Se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative o sininho. Você já sabe, né? Papo furado, vocês já estão pelo joelho. Então valeu, é nóis!